Olá, seja bem-vindo à nossa 18ª aula do curso de polímeros aqui da InovaMeta. Você tem feito um bom trabalho, você tem seguido nas aulas, você tem acompanhado. E agora nós vamos finalizar, fechar um pouco mais sobre a questão da aplicação. Nós vamos ver as resinas de fato aplicadas, né? Como assim, Hilton? As resinas de fato aplicadas. A resina vai sofrer um processo de transformação através da injeção plástica, onde nós vamos moldar o material plástico. Esse molde vai extrair a peça e a gente vai ter o nosso produto. Isso aí é bem resumido para que você possa entender rapidamente o processo de injeção. Mas a aplicação é das mais diversificadas. Olha, eu faço uma pergunta para você aí de casa, né? Você que está em casa, no trabalho, mas eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Por que nós aplicamos os materiais plásticos? Por que nós escolhemos os materiais plásticos? Dentre tantos outros materiais na natureza, nós temos o aço, nós temos o alumínio, nós temos a madeira, né? Enfim, nós temos até mesmo polímeros de origem natural. Mas por que nós utilizamos os materiais plásticos? Por que tantos dos nossos todos produtos aí em casa, como esse que você está vendo aqui nesse slide que está sendo apresentado, por que nós utilizamos esse material plástico? Faça essa pergunta para você agora, né? Pense um pouquinho, por quê? A resposta ela é muito simples. O material plástico, além da versatilidade, ele tem baixo custo, né? Nós conseguimos adquirir materiais plásticos, às vezes com um valor diversificado de mercado, mas entre 3, 5, 6, 10, 12 reais o quilo desse material, comparado com outros insumos, né? A transformação dele é muito mais fácil de se fazer, porque você trabalha com material plástico. Vamos pegar aqui uma temperatura média de processamento dos termoplásticos, ok? Uma temperatura média, uma média de 250 graus, a temperatura de processamento dos materiais, tudo bem? Então, a temperatura para você, por exemplo, injetar peças de alumínio é na ordem de 900 graus Celsius. Então, imagina a temperatura e a quantidade de calor que a gente tem que colocar numa máquina, né? Para poder fundir a matéria-prima, nesse caso, os metais. Então, isso é um ponto, né? A questão do custo e a questão da facilidade de processamento. Para encerrar primeiro esse bloco, né? Iniciando essa aula, mas encerrando os blocos anteriores, né? Por isso que a gente está discutindo e falando sobre isso. Mas a questão do custo, tá? A gente aplica matérias-primas plásticas por conta do custo, né? Redução de custo, facilidade de processamento. Outro ponto importante, a questão, né, do isolamento térmico e isolamento elétrico. Vamos primeiro para o isolamento térmico. Nós utilizamos em casa forros de PVC, por exemplo. O forro de PVC ou a caixinha, né, que é feita de isopor, que é o poliestireno expandido, aquela caixinha de isopor que nós temos, que nós utilizamos em casa, para refrigerar suco, para refrigerar refrigerante, até mesmo a cerveja que o pessoal leva por aí para a praia, enfim, para todos os lugares, tem a função de isolamento térmico. Tá? Então, isso é uma das características dos polímeros. Uma das características dos materiais plásticos é o isolamento térmico. O isolamento elétrico, quando a gente tem uma chave de fenda com cabo de madeira. Então, nesse caso, esse dispositivo, que é o passador de slide, por exemplo, ele está com uma carenagem de plástico, mas dentro tem um dispositivo eletrônico, né? Então, onde eu passo os slides, enfim, envio o comando para o computador aqui e aí vai passando. Então, há um isolamento, né? Já elimina o risco de eu pegar um choque, né? Ou de uma tomada também, que você utiliza em casa, uma tomada plástica, enfim. A aplicação desses materiais, do material plástico, ela é muito versátil, né? E aqui nós temos alguns exemplos de aplicação. Nós temos o ar-condicionado. O ar-condicionado desse modelo aqui tem muito plástico, né? A carenagem principal, a frontal desse material, né, desse tipo de ar-condicionado, ela é totalmente de plástico. Então, se utiliza materiais como plástico, aí se utiliza o ABS, né? Nós temos também aplicações de alguns casos de policarbonato, para algumas estruturas. Não sei se especificamente nesse projeto foi utilizado policarbonato. Eu acredito que sim, para essa parte que é um pouco mais transparente, né? Mas nós temos algumas outras opções, como até mesmo o acrílico e o SAN. Nesse caso aqui, da máquina de lavar roupa, por exemplo, olha só, a estrutura e a carenagem inteira de ABS, né? O ABS por quê? Porque a gente consegue aferir um brilho muito bacana nessa peça. A estrutura também em cima da tampa precisa ter resistência mecânica, então ela é feita em policarbonato. Nós temos aqui o aparelhinho de telefone celular que todo mundo carrega para cima e para baixo, né? Inclusive eu estou com o meu aqui também. Então, nesse caso,
a estrutura é feita, por exemplo, é muito utilizado policarbonato, mas também nós podemos ter blendas de ABS e PC também associadas aqui, né, para fazer essa estrutura. Nós temos aqui, ó, equipamentos elétricos também, utilizados, por exemplo, esse... Não é equalizador de energia, perdão, me fugiu o nome agora, estabilizador de energia. Esse estabilizador é feito em ABS, blendas, né, de ABS-PC, né, ou até mesmo blendas de ABS-PC para MMA. Então, esse material é um excelente isolante elétrico, né, precisa ter um isolamento elétrico, o material precisa ter uma certa resistência. E aí também a gente não pode deixar de falar dos brinquedos que são feitos de plástico, e nós temos aí, no caso, um Pula Pirata, provavelmente feito em PS, né, a estrutura dele feita em PS, e as faquinhas aí são feitas em polipropileno. Na verdade, eu já tive contato com o Pula Pirata quando criança e agora depois de adulto, depois de estudar os materiais plásticos, né? Mas me parece muito que é feito de poliestireno e as faquinhas de polipropileno, tudo bem? Bom, o barrilzinho, né? Então, assim, pessoal, é legal que a gente vai aprendendo no curso, você vai aprendendo aqui os materiais, as matérias-primas, e aí você também vai batendo o olho e já sabe fazer a identificação, né? Enfim, você conhece os materiais e isso já vai gerar um diferencial para você aí no seu trabalho, tudo bem? Vamos falar agora, nós falamos sobre termoplásticos e termofixos, é importante que você também saiba a diferença. Esse curso nós vamos aprender tudo sobre matérias-primas, incluindo as matérias-primas que você pode ser que não utilize no seu processo, como no caso dos termofixos. Boa parte dos materiais que são injetados hoje são injetados em termoplásticos, né? Uma minoria é em termofixos, mas existe também, por exemplo, aqui em Manaus, boa parte das indústrias de injeção plástica, elas trabalham com injeção de termoplásticos. Termofixos nós temos alguns casos, e até mesmo borrachas, né? Elastômeros, injeção de borracha, em alguns pontos onde algumas fábricas podem até mesmo trabalhar na região, mas eu vejo muito isso sendo aplicado em outras regiões do Brasil. Mas vamos falar agora dos termoplásticos e termofixos, a diferença. Eu peço que você apenas ignore essas bolinhas azuis aí dessa imagem, porque isso aí é absorção de um solvente, né? Que a gente está falando sobre absorção de solventes ou absorção de umidade. Eu acredito que essa imagem esteja linkada mais com isso, mas não é o nosso caso. O que eu quero falar para você é que você observe na cadeia de cima e na cadeia de baixo a diferença entre um termoplástico e um termofixo. É muito simples. A cadeia dos termoplásticos, como nós vimos aqui nas últimas aulas, nós vimos que elas são cadeias lineares ou ramificadas. Cadeias, de novo, para você lembrar, cadeias lineares ou ramificadas. Se por algum motivo você visualizar, né, ou ver uma questão aí que você for resolver, ou processo seletivo, ou fazer até mesmo um concurso, alguma coisa que envolva, né, envolva polímeros, um termoplástico ele é feito de cadeias lineares e cadeias ramificadas. O caso, né, dos termorrígidos ou termofixos é específico. Por quê? Porque no caso dos termorrígidos, né, e termofixos, as cadeias elas estão presas e amarradas umas nas outras. Então, você tem que lembrar a questão de fluidez. Quando nós aquecemos as cadeias plásticas, elas começam a se agitar e elas tentam escorregar umas sobre as outras. Imagina, é muito simples, vamos associar uma questão com incêndio. Uma pessoa está vendo um incêndio, o que ela vai fazer? Correr. Então ela vai embora. Só que se tiver muita gente no meio, ela vai deslizando entre as outras pessoas aí, né, para poder achar uma saída. Às vezes se choca e tudo mais. Mas ela passa, né? O intuito é a pessoa sair do local onde está pegando fogo. Isso serve tanto para os termoplásticos, né, para os de cadeias lineares, quanto de cadeia ramificada. Olha só, vamos falar agora sobre a diferença dos termoplásticos para os termofixos. Eu falei abertamente para você em alguns slides anteriores, algumas aulas anteriores, e agora nós vamos bater um pouco mais em cima dessa tecla para que você identifique, né, e saiba a diferença de vez entre o termoplástico e o termofixo. Poxa, Hilton, mas eu não trabalho com termofixos, né? Eu trabalho só com termoplásticos. Por que eu tenho que aprender sobre termofixos? Para que você se torne um profissional completo, para que você conheça das matérias-primas como um todo. Então, em alguns casos nós aplicamos os termofixos, em outros casos os termoplásticos, mas o caso de aplicação aqui não vai ser o nosso foco, vai ser principalmente para que você entenda por que existem diferenças nos polímeros, né? E por que um termoplástico é diferente de um termofixo.
Então, Hilton, eu trabalho com resina termoplástica. É justamente por isso que eu quero que você entenda a diferença entre termoplástico e termofixo. Porque quando você está na indústria, você está trabalhando, e você trabalha num processo de, por exemplo, por injeção de termoplásticos. Muita gente não sabe o que quer dizer termoplástico, né? Ela acha que é plástico, é tudo igual, acha que polímero é tudo igual, e na verdade não é. Nós temos uma diferença aí, né, de matérias-primas, né, diferenças de materiais. Então, nesse caso, eu peço que você ignore aí, ignore os pontinhos azuis nesse slide aí, porque isso aí era para representar uma outra questão, absorção de solventes ou absorção de umidade. Então, a gente não vai trabalhar muito na questão da absorção de solventes, tudo bem? Isso talvez explique mais aí, se for um solvente, para a questão dos poliestirenos expandidos, materiais expandidos, que não é o nosso foco também de falar agora. Mas olha só, nós temos aí em cima termoplástico e embaixo termorrígido, né? Por que termorrígido, Wilton? Vamos lembrar, termorrígido, termo, calor, rígido, ele não muda a forma dele, você pode aquecer, esse material não vai mudar a forma, né? Ele não vai fundir, não vai mudar o estado sólido, do estado sólido para o estado líquido. E o termoplástico, nós temos dois tipos de cadeias, principalmente para os termoplásticos. Nós temos aí as cadeias lineares e nós temos as cadeias ramificadas, tudo bem? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Logo lá nas primeiras aulas, eu falei para vocês sobre a diferença de cadeias. O que acontece, né? Quando a gente dá calor para um polímero, nós fazemos com que as moléculas comecem a vibrar, a se movimentar, a se afastar umas das outras, e quando a gente dá muito calor, essas moléculas elas são capazes de escorregar umas sobre as outras. No caso de um termoplástico, as cadeias elas são, né, livres. Eu tenho muitas cadeias ali emaranhadas, né, entrelaçadas, mas não amarradas, como é o caso de um termorrígido aí que você está vendo no slide. Então essas cadeias estão amarradas. Então a gente pode ver, é visível, que essa amarração aí química, né, essas ligações aí deixam uma cadeia de cima presa na de baixo e presa com a outra que está lá embaixo. O que acontece? Imagina você numa situação de incêndio, você não vai ficar parado, você vai querer fugir, né, do incêndio. Então, se tiver muitas pessoas ali no meio, você vai passar entre as pessoas, você vai deslizar entre as pessoas para poder sair do ambiente. No caso dessa cadeia aí dos termorrígidos, quando a gente dá calor, ela está tão amarrada que uma cadeia até tenta fugir, né, escorregar. Mas como elas estão presas, o material mantém a sua forma física e aí não há fusão. Isso é só para explicar a diferença entre o termoplástico e o termorrígido, e lá na frente eu vou fechar, né, vou bater o martelo nessa questão, e aí você vai entender de vez. Mas aqui no método da InovaMeta, a gente sempre fala de uma coisa, lá na frente a gente puxa esse conteúdo, volta, então nós fazemos o vai e volta, que é para refrescar a sua memória, para que você lembre. Então algumas coisas nós falamos muito, né, de primeira, nós vamos um pouquinho mais lá na frente, aí a gente volta de novo com esse conteúdo, que é para você sacramentar, que é para sacramentar para que você, de fato, aí não se esqueça mais, tudo bem? E agora, tome sua água, relaxe um pouquinho, vamos começar aí a revisão. Então, eu vou até desacelerar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho, vamos com calma, e eu quero que você me acompanhe, que você venha comigo nesse momento, para que a gente possa fazer essa revisão junto e que você, de fato, né, revise o seu conteúdo, e vamos fazer aqui um teste rápido, né, quanto ao seu conhecimento adquirido nesse nosso treinamento, tudo bem? Primeira pergunta que eu faço a você: o que são polímeros? Segunda pergunta: o que você entende por monômero? E a terceira: qual é a estrutura básica dos polímeros? Sugiro você dar uma pausa nesse vídeo, neste exato momento, e tentar responder essas três primeiras questões, tudo bem? Vou deixar esse tempinho para que você pause o vídeo agora e faça aí essas três questões para a gente poder agora conferir logo depois na sequência do vídeo, tudo bem? Bom, se você pausou o vídeo ou se você não pausou o vídeo, não tem problema. A gente vai dar continuidade, né, para aqueles que quiserem continuar. E para quem pausou o vídeo e voltou agora, vamos dar continuidade do mesmo jeito, tudo bem? Então vamos lá. O que são polímeros? Polímeros são macromoléculas constituídas de pequenas unidades repetidas
umas nas outras, né, que ligadas, melhor dizendo, umas nas outras, formando algo maior, né, que é chamada macromolécula. Desculpa, deixa eu voltar aqui, que até mesmo eu falei um pouco rápido e aí confunde um pouco as coisas. Mas vamos lá, definição. Polímeros são macromoléculas constituídas de pequenas unidades repetidas, ligadas umas nas outras, das quais nós chamamos de monômeros. Se a gente não prestar atenção, até mesmo a gente acaba deixando passar a definição. Mas, pessoal, polímeros são moléculas muito grandes, né? Formadas a partir de unidades menores, chamadas de monômeros. Bom, essas ligações desses monômeros de forma sequenciada, de forma contínua, vai formar aquela macromolécula, aquela molécula gigantona, né? Gigante que nós vimos, gigantesca. Essa aí, então, nós chamamos de polímero. Tudo bem? É bem simples. Se você precisar voltar, revisar, lá na primeira aula nós falamos sobre polímeros, e aí você pode voltar para o primeiro vídeo, dar uma revisadinha e voltar para responder esse questionário. É basicamente uma revisão. O que se entende por monômero, né? A primeira pergunta é, o que você entende por monômero? Eu não quero aqui, né, preste bastante atenção no que eu vou falar, eu não quero que você coloque a definição do Hilton, a definição da Inovameta a respeito de polímeros, mas eu quero que você coloque a definição que você compreende bem sobre polímeros, né? O que são polímeros, o que você entende aí por monômeros, mas que você coloque de uma forma, lógico, que esteja alinhada aí com a teoria, aquilo que nós passamos aqui no curso. Do que você entende por monômero? Hilton, monômero é muito simples, ó. Monômero é a unidade que vai formar o meu polímero. Você pode colocar dessa maneira. Ou vamos colocar de uma outra forma. O que você entende por monômero? Mono é mero unidade. Hilton, é uma unidade. Também está correta a sua resposta. Se você colocou o que você entende por monômero, né? É uma parte da macromolécula, ou ajuda a formar o polímero, também está correto. Outro ponto, vamos lá. Qual a estrutura básica dos polímeros? Vou te ajudar. Se eu falei para você que para fazer uma parede, né, nós precisamos de muitos tijolos, qual é a unidade básica de uma parede? O tijolo. No caso dos polímeros, qual é a unidade básica que vai formar esses polímeros? O monômero. Então, nós podemos dizer que a estrutura básica que ajuda a formar, né, e que forma, de fato, as macromoléculas, os polímeros, são os meus monômeros. Então, se você colocou monômero, sua resposta está corretíssima. Vamos agora para o segundo bloco aí de questões, né, na verdade, de revisão, de perguntas, né, que podem surgir e que você deve saber responder. Plásticos são polímeros? Pense um pouquinho. Plásticos são polímeros? Segunda pergunta. O que são homopolímeros? E a terceira, o que são copolímeros? Tudo bem? Vamos lá. Plásticos são polímeros? Nós vimos aqui, pessoal, eu estou trazendo mais para o contexto de plásticos, mesmo materiais plásticos do nosso dia a dia. Esse que você trabalha na sua fábrica, tudo bem? Não no contexto abrangente do que seria plástico. Mas plástico é tudo aquilo que pode ser moldado. Então, esses materiais plásticos, né, específico agora, trazendo porque é específico, que nós trabalhamos na indústria, eles são sim, né, polímeros. Então, por quê? A estrutura básica desses materiais são os polímeros. Então, esses materiais são feitos de polímero. Então, plásticos são feitos sim de polímeros, tá? Então, plásticos são polímeros? Sim, está corretíssimo. O que são homopolímeros? Eu bati muito nessa tecla com vocês aí. O que são homopolímeros? Homo significa mesmo, tudo bem? Mesmo que, Hilton? Mesma unidade monomérica, mesmo monômero. São polímeros feitos a partir do mesmo tipo de monômero, tudo bem? Então fica fácil o entendimento aí. E o que são copolímeros? Bom, Hilton, eu já respondi para você que homopolímero, né? Eu trouxe para você aqui também. Que homopolímero são polímeros formados a partir da mesma unidade monomérica, ou seja, são polímeros que são formados no mesmo tipo de monômero. Copolímeros já são polímeros formados por monômeros iguais a diferentes, formado por monômeros diferentes. Então, nesse caso, nesse contexto, pessoal, só uma revisão rápida, tá? Eu dei uma desacelerada mesmo para a gente responder pontualmente, para você que, de repente, ficou alguma coisa aí pelo caminho, você que ainda não conseguiu assimilar
tudo aquilo, todas as informações que nós colocamos aqui, eu fiz dessa maneira. Mas vamos dar continuidade, porque nós temos aqui, ó, mais algumas perguntas aí para a gente revisar, tudo bem? Pergunta: o que são cadeias ramificadas, o que são cadeias lineares, o que são blendas poliméricas, o que são datasheets e o que são chamados plásticos verdes. Eu vou deixar para a gente responder esse outro bloco de questões aí, de perguntas, na verdade, para a gente responder no próximo vídeo, no vídeo 19, nossa aula 19. Eu espero você na nossa próxima aula.